Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do São Paulo, torcedoras do São Paulo. Eu queria estabelecer com vocês um debate neste vídeo sobre o que está acontecendo com o desempenho dessa equipe do São Paulo. É isso mesmo, essa equipe do São Paulo sob o comando do Dorival Júnior. A gente lembra que na partida de estreia contra o América, o São Paulo sofreu bastante naquele jogo, mas conseguiu vencer, sobretudo, por causa da intervenção do Dorival. Uma boa leitura de jogo que o levou a fazer algumas modificações na equipe, além da própria escalação inicial, e o conjunto dessas decisões foi muito importante para que o São Paulo conseguisse uma vitória decisiva na sua apresentação ali, no comando do banco de reservas ali do São Paulo. Já para cá, a equipe tem apresentado sempre, né, essa ideia, assim como nesse jogo contra o América, né, essa ideia do jogo da velocidade, que era algo que tinha também no São Paulo do Rogério Ceni. E, para tanto, ele vem mudando bastante a equipe, bastante não, né, tem mudado ali a equipe em termos de jogadores, né, o esquema geralmente é o mesmo, né, mas mudando a equipe em termos de jogadores. Mudando um pouco, mas mudando. Ontem, por exemplo, tivemos a presença do Alan Franco na defesa no lugar do Beraldo, né? E outro jogador, ali no meio de campo, o meio de campo foi completamente diferente daquele que jogou na partida anterior. Então, por um lado, nós temos a ideia do jogo da velocidade sendo sustentada pelo Dorival. Por outro lado, a gente tem o Dorival testando os jogadores ainda para entender qual é a melhor formação para também sustentar esse jogo de velocidade. E o fato é que o desempenho não é bom. Contra o Tolima, e vamos tomar como base, sobretudo, esse jogo contra a equipe de Bagué, o São Paulo, de novo, foi muito mal. E aí, fazendo um parêntese, para falar um pouco do Tolima. O Tolima é uma equipe que é um clube muito organizado ali no futebol da Colômbia, que vive uma crise institucional bastante significativa. Há uma espécie de rompimento ali de alguns dos dirigentes, né? E isso acabou respingando dentro de campo nessa temporada. Num certo momento, a coisa ficou um tanto quanto insustentável, né? E o técnico, que já estava há muitos anos ali no cargo, ele acaba saindo do clube. Parte dos jogadores se manifestaram contra a saída do técnico, outros jogadores ficaram em silêncio, mas aparentemente apoiando também a permanência do técnico, enquanto alguns jogadores, né, começaram a falar que foi positiva a troca do comando. Chegou, né, o técnico novo, o Cruz Real, que aparentemente não tem o menor entendimento do que é esse time do Tolima. A partir do momento que houve essa divisão no elenco, houve também um rompimento de ideias. A coisa ficou um tanto quanto complicada e a equipe do Tolima perdeu muito o rendimento e a qualidade do futebol que apresentava em campo na temporada passada. Portanto, o São Paulo foi a Ibagué para jogar contra a equipe que não é sombra do que era na temporada anterior. O São Paulo podia perfeitamente ter vencido, era favorito para vencer, tinha condição de vencer, e o resultado de empate foi um resultado ruim para a equipe do São Paulo. Mais que isso, teve também a questão do desempenho. E é aí que a gente tem um debate bem complicado, aí vai ter um debate bem complicado aqui, com algumas ideias, né? Ideias sustentadas por alguns analistas que cobrem especificamente o São Paulo, ou principalmente o São Paulo. Eles sempre têm batido na mesma tecla de que o problema do São Paulo é o elenco, a qualidade do elenco. É cansativo isso, é desgastante isso, mas é o ponto que eles sempre têm tocado. Eu quero debater com vocês sobre essa ideia aí, mostrar para vocês como é que eles fazem para sustentar essa ideia e também o passapanismo que já está acontecendo em relação ao técnico Dorival Júnior. Porque ele pode e deve ser cobrado também. Não há nenhum problema da gente cobrá-lo, embora a gente entenda que o Dorival pode sim ser um técnico muito interessante para o São Paulo. Antes de continuar com essa conversa, só chamar sua atenção para algo muito interessante aqui para o meu canal, que é isso aí, ó. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Você que curte uma aposta esportiva, a PagBet é uma casa de aposta nova no mercado que chegou para democratizar o acesso às apostas. É uma casa de aposta que pode ser bem interessante, porque ela te trata como consumidor. A qualquer hora do dia ou da madrugada, você vai ter um ser humano para te atender lá. O atendimento é humanizado durante 24 horas por dia. As cotas são muito altas. E você pode fazer depósito ou saque via Pix a partir de R$1. Deposita R$1 lá, se você curte uma aposta esportiva. Se cadastra lá, deposita R$1 só para você sentir a atmosfera. Joga com esse R$1 tal, para você ver como é que é. Se você fizer isso, ainda que você jogue com um valor muito pequeno, aposte. Você vai mostrar para ele que você tem um perfil interessante de apostador. E, além disso, que você chegou lá por causa da minha dica aqui. E eles vão continuar apoiando aqui o meu trabalho. Aí você coloca R$1, R$2 lá para testar. Se não curtir a atmosfera, não curtir, por exemplo, o layout, você deixa de lado, pega lá o dinheirinho e volta para casa, né? Mas dá essa força lá, tá? PagBet é uma casa de aposta realmente muito diferente, muito interessante aí, que pintou no mercado. Tá bom, gente?
Muito obrigado. Fechando parênteses, voltando a falar, portanto, da questão do desempenho do São Paulo. Tá, o problema do São Paulo é o elenco. Bom, eu concordo com isso, de certa forma, mais ou menos. Eu acho que o problema do São Paulo não é o elenco. Eu acho que, neste momento, o problema pode estar um pouco no elenco, mas não é este totalmente a questão. Não é essa totalmente a questão. Por quê? De fato, o São Paulo tem um elenco muito melhor, muito mais forte. Ele não é um elenco fraco, ele está fraco, de certa maneira, né? Porque se a gente pensar os jogadores que estão na enfermaria, quando eles estiverem a serviço do técnico Dorival, o time do São Paulo vai ser muito bom. Agora, este elenco aí, que o São Paulo tem neste momento, na minha opinião, também não é tão fraco assim. Não é tão fraco. Não é dos piores elencos. Não é pior, por exemplo, do que o do Fortaleza. Não é pior, por exemplo, do que o elenco do Cuiabá. Não é pior do que o elenco do América, pelo amor de Deus. Mas não é mesmo. Então não é tão fraco assim. A questão, portanto, é que quando eu falo que o problema do São Paulo é o elenco, e aí dentro do jogo, né, eu vejo que o São Paulo tenta levar o jogo para o terço final, e quando chega ali no terço final, a equipe do São Paulo não consegue sustentar a qualidade do seu futebol. Ou seja, não tem ninguém para guardar. Aí sim, eu acho que até é um argumento que vem do campo, né, utilizado por esses analistas. E isso é verdade mesmo. O São Paulo não consegue sustentar quando chega ali no terço final. Tudo bem. O problema, na verdade, é que a análise tem que partir do campo. O que acontece dentro do campo. A análise não pode ser, não pode acontecer a partir de uma ideia que eu tenho do jogo e eu projetá-la para o jogo. Eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento, eu acho isso aqui, acho aquilo ali e tal, e quero que isso esteja dentro do jogo. Então a minha análise vai fazer com que eu coloque dentro do jogo aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, e de repente não é isso, gente. Para você fazer uma análise do que é uma partida de futebol, é necessário olhar para os acontecimentos do campo. O que está acontecendo dentro de campo? Como é que está se desenrolando, né, os acontecimentos ali da partida dentro de campo? A partir daí eu vou ter uma análise a partir do campo, e a partir dessa análise eu vou saber atribuir responsabilidades, ainda que parciais, para uma parte ou para outra parte. Eu vou, por exemplo, reconhecer que o técnico tem tido problemas ou que não tem tido problemas. Agora, o fato é que o passapanismo ao Dorival é gigantesco. E qual é o problema de criticar o Dorival? Qual é o problema? Qual é o problema da gente entender que hoje ele é um técnico importante para o São Paulo e, ao mesmo tempo, né, entender que ele precisa sim ser criticado quando ele erra? E para sustentar o argumento de que o problema do São Paulo é o elenco, eu acabo arrumando um outro argumento para sustentar esse falso argumento. Qual que é? O argumento de que não adianta mudar técnico. Entende? O problema não era técnico, que é o que alguns analistas estão falando. O problema do São Paulo não era o técnico, e eles falam isso para sustentar a baixa qualidade do elenco. A questão é, se o problema não era o técnico, o elenco, né? Se o problema não era o técnico, então por que alguns desses analistas estavam pedindo a saída do técnico anterior? O Ceni não estava fazendo, evidentemente, um trabalho dos melhores, não era, evidentemente, muito culpado, mas não estava bem. O que dava até para aceitar a sua saída, evidentemente, do São Paulo. Agora, muita gente que o defendia parou de defendê-lo e começou a criticá-lo pedindo a sua saída. Esses mesmos analistas, né, talvez nem todos, mas boa parte deles, neste momento, né, está falando que o problema não era o técnico, é o elenco do São Paulo. Então, por que pediu a saída do Ceni? Por quê? Então, na verdade, quando eu falo isso, que o problema não era o técnico, é justamente para eu tentar aliviar para o Dorival. E o Dorival está errando. E ele precisa assumir esses erros. Agora, vai ficar muito difícil para ele assumir esses erros se aqueles que podem influenciar não influenciam, passando pano para o que ele está fazendo. Porque ele, de fato, é um técnico interessante, agora ele está errando, gente. Ele está errando. Veja, ele tem tentado manter no São Paulo essa ideia do jogo da velocidade, como já abordei. Tem mudado bastante o elenco, né? O que acontece é que esse jogo da velocidade, ele, por mais que você tenha velocidade no jogo, você precisa também ter uma ideia sendo desenrolada ali. Então, quando você vai a campo com o time, porque, assim, o melhor jogo do São Paulo, na minha opinião, foi aquele jogo contra o Ituano, em que nós tivemos ali o Gabriel Neves e o Nestor trabalhando ali, perto da área. Ali a gente pode falar, por exemplo, que o Luciano foi muito mal. Porque havia muito jogo sendo entregue para ele e ele não conseguia fazer nada. Agora, no jogo de ontem, ele teve um desempenho, de novo, horroroso, mas não foi somente por causa dele, Luciano. Foi também por causa dos problemas táticos da equipe do São Paulo. Porque, veja bem, o Luciano, naquele jogo contra o Ituano, ele poderia perfeitamente atacar um espaço, ele poderia perfeitamente se posicionar melhor, se aproximar dos jogadores para receber essa bola com mais facilidade, e ele foi mal porque ele não fez nada disso. Neste jogo, não teve ninguém para fazer esse passe. O que a gente tinha era uma trinca de atacantes ali, no meio de campo, que quando pegava essa bola, todos eles viravam atacantes, se juntavam ao Luciano, fazendo uma linha de 4 atacantes. Né? Você não tinha nenhuma articulação, você não tinha nenhuma ideia sendo trabalhada. Era só velocidade, velocidade, velocidade. E aí esses jogadores até se confundiam, né? Pisando o mesmo espaço dentro de campo ali, quando chegava perto da área, e a coisa não estava funcionando. Né? O que acontece é que, para o Luciano, por exemplo, atacar
o espaço, se apresentar no costado da zaga, esse tipo de coisa, quando a gente fala em conceito de ataque ao espaço, o jogador que precisa fazer esse ataque ao espaço, ele também precisa confiar no portador da bola. E existe essa relação, obrigatoriamente, entre nessa questão do ataque ao espaço. O atacante, para ele se posicionar no costado da zaga, ele precisa confiar que o portador da bola vai colocar a bola naquele setor. Ele precisa saber, por exemplo, confiar e saber que aquele jogador que está portando a bola tem condição de fazer isso. Que aquele jogador, por exemplo, confia nele, Luciano, então ele pode perfeitamente fazer uma maluquice ali, né, atacando o espaço ali de forma bem diferente, que essa bola vai chegar nele. Agora, quando ele não tem essa confiança, então ele também não sabe muito o que fazer. Agora, em quem ele iria, portanto, se confiar para receber esse passe? Porque não tinha ninguém com essa ideia, sustentando esse jogo. O Wellington Rato, que poderia ser titular no jogo de ontem, não foi para o banco de reservas. E a gente entrou ali com a trinca de atacantes, né? Na verdade, a trinca de atacantes, formada pelo Alisson centralizado inicialmente, né? No desenho tático ali, centralizado, né? O Marcos Paulo e o Araújo. Então, na verdade, na minha opinião, o Dorival, que gosta muito do Alisson pelo jeito, né? Já não é a primeira partida que o Alisson começa como titular. Então, o que acontece? Você não tinha nenhum jogador para sustentar um pouco, para cadenciar um pouco esse jogo. Mesmo um jogo de velocidade, em certo momento, precisa de um cadenciamento. Precisa de algum jogador ali para pensar um pouco mais as coisas. Então, na prática, o São Paulo teve ali um meio de campo que praticamente virava, né, um ataque, juntamente com outro atacante, que quando eles se encontravam todos, se confundiam. Então, algo muito importante do jogo do Dorival, que é a chegada com muita gente no ataque, não funcionou, foi contraproducente. Né, porque os jogadores estavam batendo cabeça uns com os outros ali. Você tem uma dupla de volantes ali, que pode ser, sim, a dupla titular, mas eu acho também que ele pode perfeitamente dar mais, né, Dorival? Dá um pouco mais de cancha para o Igson Mendes também, né? Mas tudo bem, só que o Neves acaba saindo e as coisas pioram muito mais. A questão é o seguinte, o Dorival, ele está defendendo esse jogo da velocidade aí. Só que o problema, na verdade, é que ele está mudando muito a equipe. E, na minha opinião, os jogadores estão com dificuldades para entender o que o Dorival quer. Então, na verdade, os jogadores, boa parte deles ali talvez estejam com dificuldade para entender o que é o técnico, um ou outro está entendendo perfeitamente o que é o que quer, o que deseja o técnico, e outros estão querendo entender, mas não estão conseguindo fazer o que o técnico quer dentro de campo. Então, as ideias do Dorival sobre futebol, né, e sobre como ele quer que o São Paulo jogue, provavelmente está sendo ali disseminada nos treinamentos. Então, ele treina a equipe a partir das ideias que ele tem, né, formulando ali um esquema tático e fazendo com que os jogadores se encaixem nesse esquema tático, né? Então, o que acontece? Na minha opinião, está havendo dificuldade para interpretar essas ideias da parte de alguns, sim, só que este não é o grande problema. Acho que o principal problema é, mesmo quando alguns jogadores entendem, né, eles apresentam ali uma dificuldade muito grande quando o adversário coloca um problema para a equipe do São Paulo. Então, neste momento em que o adversário bloqueia o jogo do São Paulo, o que está acontecendo? Né? A gente percebe que não tem variações, não tem uma ideia diferente para tentar algo diferente. E quando você vai para campo com 3 meio-campistas de velocidade, aí é que você não vai ter realmente nenhuma, né, ideia diferente no momento em que a equipe precisa. Só que neste momento, aí vem o velho Dorival, que tem um problema colateral aí, né? Ele tem dificuldade para apresentar soluções. Então o técnico está ali, os jogadores se perdem completamente dentro de campo, porque alguns não estão entendendo muito bem o técnico, porque alguns acham que entendem, só que na prática percebem que não, né? E outros que, na verdade, entendem, mas às vezes têm dificuldade para praticar essas ideias ali no campo, sobretudo quando o adversário coloca um problema. Neste momento, o cara mais lúcido para mudar a equipe é o técnico. E isso não está acontecendo. O Dorival também pode mudar a equipe a partir da conversa de vestiário. Só que o São Paulo não está voltando, na verdade, diferente. Está voltando do mesmo jeito. Então a questão é o seguinte, qual é o problema da gente criticar o Dorival? Ele não está bem. Ele pode virar um técnico muito importante para o São Paulo, sim, mas ele está sentindo a dificuldade. Ele não está conseguindo, nesse momento, ser o técnico que todo mundo espera. Até acho que vai ser, mas não está sendo. E qual é o problema de criticá-lo? Qual é o problema de apontar isso aí? É necessário apontar. E acho que isso está faltando, na verdade, esse tipo de coisa. E aí eu uso esse argumento, sim. É que o problema do São Paulo é a qualidade do elenco, é mentira. Pode não ser o melhor, mas não está funcionando, não é por causa disso. Quando a equipe chega ali no campo de ataque, a equipe tem enormes dificuldades, sim, não é somente porque o Luciano está mal, que, aliás, eu acho que também poderia merecer perfeitamente um banco de reservas. É também porque os jogadores têm dificuldades, até mesmo para entender o que é o técnico, porque o que é o técnico, né? Esse jogo que o técnico pretende que o São Paulo pratique, né, é um jogo que tem intérpretes muito diferentes de um jogo para outro. Numa certa partida, você vai com volante box-to-box.
Na outra partida, você vai, por exemplo, com um meio-campista ali, um atacante atuando como meio atacante, que é o Wellington Rato, né, que dá uma sustentação também boa para o meio de campo. No outro jogo, você vai com 2 meio-campistas ali trabalhando perto da área. No outro jogo, você vai com uma trinca de atacantes, na verdade, de atacantes, que atuam no meio de campo e confunde completamente ali, se confunde completamente na chegada ali à área do adversário. Então, também essa mudança na formação, né, de jogadores, né, jogadores muito diferentes, né, de características, para sustentar uma ideia, também está dificultando para a equipe de São Paulo. Eles também estão com dificuldades para entender o que é o técnico, porque muda muito o jogador para interpretar o que ele quer dentro de campo. Qual é o problema de apontar isso no Dorival? Ele é um técnico interessante, é um dos melhores do Brasil. Pode fazer o São Paulo ser uma equipe vitoriosa, vencedora nessa temporada? Por que não? É possível, ele tem capacidade para isso, mas é preciso pontuar. Neste momento, o São Paulo não está bem, não é somente por causa do elenco, é também por causa do Dorival Júnior. E ajudaria muito ao próprio técnico, que os analistas que são influenciadores aí, pudesse apontar isso aí. Ajudaria, educaria um pouco mais o técnico, em vez de ficar passando pano para a falta de, né, de ação mais importante, mais decisiva do Dorival para fazer o São Paulo jogar um pouco melhor. É isso.